De volta para mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica. Eu sou o professor Júlio César. Nesta aula, para arrematar a primeira parte do curso, semiplanos. Semiplanos, o que será que quer dizer isso? Vem comigo que vai ser bem facinho. Uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas a teoria em si é simples. Quando a gente finalizar, você vai olhar assim e vai dizer, nossa, era só isso? E eu vou te falar, sim, era só isso. Vamos lá, ó, semiplanos. Quando nós falamos de semiplanos, o que você imagina? Plano, primeira coisa, ó. Plano, a lousa dá a ideia de um plano retangular. A gente sabe que o plano é infinito, né? Tem aquelas questões todas da geometria plana que a gente pode comentar. Quando nós falamos de semiplano, a ideia é mais simples. Ah, um plano cortado ao meio? Mas um plano é infinito, como assim cortado ao meio? Ainda assim, vamos pensar um pouquinho dessa maneira. Olha só, eu tenho aqui um plano cartesiano, né? O plano estava lá tranquilão, de boa, de repente veio uma reta. Uma reta que eu vou chamar de R. Vou colocar aqui, ó, reta R. Essa reta R dividiu esse plano, tá? Não considere mais o eixo Y e o eixo X. Pensa só na reta. Ela divide o plano em duas partes. Uma parte que está acima dela e uma parte que está abaixo. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, dois semiplanos. É como se nós disséssemos o seguinte, ó, metade do plano está para cima, metade está para baixo. Eu sei que é difícil conceber a ideia de metade quando você parte de alguma coisa cuja definição já diz que é infinita. Metade do infinito é meio esquisito, mas vamos pensar assim de maneira bem simples que vai funcionar. Então, a reta pega o plano e deixa parte para cima dela e outra parte para baixo. E aí nós temos os semiplanos. Só que aí vem uma coisinha bem interessante, que é o que nós vamos começar a esboçar agora. Olha o ponto A. O A não está sobre a reta R? Está. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Na verdade, eu vou tirar A e vou colocar P. Um ponto genérico qualquer. Geralmente, quando nós queremos representar um ponto genérico, é a letra P. Se P está na reta R, quer dizer que P pertence a R. Portanto, e a letra P vai ser interessante até por conta da linguagem que nós estamos utilizando ao longo das aulas, olha só o que acontece. Se P pertence a R, quer dizer que, ao colocar as coordenadas x do ponto P e y do ponto P na equação geral da reta, essa continha vai dar zero. Nós já fizemos isso várias vezes, tivemos uma aula só para isso e aplicamos essa ideia em outras aulas, em outras teorias. Porque geometria, matemática é assim, você aprende uma coisinha aqui e essa teoria não fica isolada. Ela é utilizada para dar base para outra, para dar continuidade para outras teorias. Então nós aplicamos isso aqui várias vezes. Só que aí vem uma perguntinha interessante que você já deve ter se feito. E quando eu faço essa continha e não dá zero? Nós temos duas hipóteses então. Na verdade, três. Uma delas é que tem que dar zero. Se não der zero, nós temos duas hipóteses. Ou esse número é positivo, portanto maior do que zero, ou, isso mesmo, ou essa continha aqui vai dar um número negativo, portanto um número menor do que zero. Mas e aí? Ah, então se aqui der positivo ou negativo, eu não sei onde estarão esses pontos, mas eu tenho certeza que eles não estarão na reta. Nós já vimos isso. Se P pertence a R, então A x do ponto mais B y, mais B y do ponto mais C é igual a zero. E se A x do ponto mais B y do ponto mais C é igual a zero, então P pertence a R. É uma via de mão dupla, né? Isso é verdade se aquilo for, aquilo é verdade se isso aqui for. Legal. Então, vamos lá. Fiz a continha, não deu zero. Eu tenho certeza, não está respeitando isso daqui. Se não der zero, o ponto não pertence a R. Deu positivo, deu negativo, não importa. Não deu zero, o ponto não pertence a R. Então, legal. Se não está em R, quer dizer que está acima de R ou abaixo de R. Até aqui tudo bem? Faz sentido para você? Pode parecer que eu estou enrolando, mas eu estou preparando o campo aqui para a gente poder começar. Se até aqui fez sentido para você, continua comigo. Se não fez, volta um pouquinho o vídeo. Me escuta de novo falando isso aqui, que aí você vai entender
e aí pode dar prosseguimento para você não se perder. Tudo bem? Legal, vamos lá, queridinhos. Então vamos pensar assim, ó, o caso mais tranquilo. Isso aqui é igual a zero. Vou pegar um caso agora para uma equação, para um ponto qualquer. Então, a equação é ax mais by mais c igual a zero, equação geral da reta, tá? Não estou atribuindo a um ponto específico aqui, ó, da ilustração, tá? Quando isso aqui é igual a zero, o que nós temos? Nós podemos ainda isolar o y. Isolando esse y, nós teremos... Eu vou fazer um passo só. O ax é mais, vai menos, o c é mais, vai menos. Então fica menos ax menos c. E esse b, multiplicando o y, passa dividindo os dois. Tudo bem? Isso daqui ainda, ó, eu vou colocar assim, ó, menos a sobre b, e eu vou deixar os x um pouquinho separadinho. Porque eu vou escrever isso aqui agora, ó. Y é igual... Esse menos a sobre b vai me dar um número real. Então eu vou dizer que seja um k. K é um número real, que vem da divisão de a sobre b, trocando o sinalzinho aqui por causa desse menos. Esse número real k vai multiplicar o x, e essa divisão aqui também me dá um número real. Então eu vou colocar assim, ó, mais que, onde, ó, vou deixar, vou anotar aqui, ó, k pertence aos reais, que pertence aos reais. Tudo bem? Inclusive, se q for zero, isso aqui nos dá uma função linear. Lembra? A equação reduzida é usada muito em funções? Dá uma função linear, aquela que passa pelo zero. Se o k for zero, é uma função constante. Ambas são retas, são funções polinomiais de primeiro grau. Vão nos dar retas, então tá de acordo. Vamos lá. Fiz a continha, não deu zero. Deu quanto? Deu um número positivo, então é maior do que zero. Eu posso fazer essa mesma linguagem e eu vou concluir que y é igual, não, maior, né? Isolando o y, é maior do que menos a sobre b vezes x menos c sobre b. E isso daqui, usando a mesma linguagem, o menos a sobre b eu vou chamar de k vezes x mais q. Lembrando que k e q são números reais. Terceira possibilidade. Fiz a continha. Quando eu digo fiz a continha, eu digo assim, eu coloquei coordenadas de um certo ponto do plano, coloquei aqui, fiz a continha, e aí também não deu zero e não deu positivo. Então deu negativo. Isolando o y, eu sei que ele será menor do que menos a sobre b vezes x menos c sobre b. Tranquilinho? E aí, também, usando a mesma simbologia, a mesma linguagem, y será menor do que k vezes x mais q. Esses dois são números reais, estou falando pela terceira vez, meu Deus, que cara chato. Legal. Agora, vem comigo, olha o que acontece, volta pro desenho. Tem isso aqui, a gente já vai utilizar, tá? Toda essa ideia. Mas volta pro desenho. Olha esse ponto P. É um ponto que pertence à reta. Assim como qualquer ponto do plano cartesiano, tem duas coordenadas. Tem uma x do P, que eu vou só anotar aqui, ó, x do ponto P, e uma y do P. Y do ponto P. Você concorda que para encontrar o valor de y do ponto P, assim como nas funções, eu coloco o x do ponto P, faço essa conta e aí eu vou encontrar o valor de y no ponto P? Que inclusive pode se falar de domínio e contradomínio. Eu coloco um valor de x, um valor do domínio, e encontro um valor de y correspondente, que vai formar o conjunto imagem lá no contradomínio. Lembra disso?
Vamos pegar isso aqui para o ponto P. Como ele está na reta, eu sei que isso aqui dá zero. Tanana, então é essa equação aqui, tá? Inclusive aqui está errado, ó, aqui não é igual, é maior. Nós temos uma equação, duas inequações. Então se ele pertence à reta, eu vou pegar essa daqui. O que eu vou fazer então? Para o ponto P, como P pertence a R, eu vou fazer o seguinte, ó. Y de P, Y do ponto P. Como que eu obtenho esse valor? Colocando K vezes X do ponto P mais Q. Quando eu pego essa função, tá? Aqui está bem a carinha de função, e coloco X do ponto P, ao fazer essa continha, eu encontro o Y do ponto P. Tudo bem? Então, note o seguinte. Y do ponto P, esse cara, é igual a K vezes X do ponto P mais Q. Eu vou anotar, deixa eu ver. Eu vou tomar a liberdade de anotar aqui, ó. É a mesma projeção, só vou colocar para cá. Então eu tenho o seguinte, ó. Y do ponto P é igual a K vezes X do ponto P mais Q. O que está aqui eu coloquei aqui. Y do ponto P é esse cara, é essa alturinha aqui, ó, no eixo Y. Legal. Agora, vem comigo e analisa esses dois outros resultados. Vamos supor que o ponto P não estivesse aqui e, na verdade, estivesse aqui, ó. Vai ser para cima, ó. Coisa que eu já falei em outro vídeo, eu não posso representar dois pontos do plano por uma mesma letra. Isso seria o mesmo que dizer que são dois pontos iguais. E é evidente que não são. Mas eu estou usando a mesma aqui para te dizer o seguinte: faça de conta que o P não estivesse aqui. E na verdade estivesse aqui. Agora eu te pergunto, se ele estivesse aqui, ó, o Y desse ponto seria maior ou menor do que o Y desse ponto? Maior, né? Porque, ó, o Y dele, projetando aqui, ó, estaria aqui nessa região, maior. Se ele estiver acima desse ponto P, por favor, gente, não vamos confundir. Ó, só estou fazendo de conta que o P, na verdade, não está aqui, está aqui, ó. Então, esse Y aqui, ó, se ele estivesse aqui, acima da reta, isso aqui seria maior ou menor do que o Y do ponto P? Seria maior, porque está acima. Portanto, esse Y seria maior do que o Y do ponto P, desse daqui, seria maior do que K vezes X mais P mais Q. Ou seja, seria esse caso aqui, ó. Y, ó, do ponto P maior do que K vezes X do ponto P mais Q. É esse caso. Agora volta comigo. Esse caso veio daqui. Então, ó, X do ponto P. Deixa eu voltar com outra cor, só para dar um destaque bonitão, que aí você vai entender. Ó, tá lá. Vamos voltar tudo? Então, voltando tudo isso daqui, aqui, ó, X do ponto P e Y do ponto P. E isso daqui, por sua vez, veio daqui. X do ponto P e Y do ponto P. Só que aí tem um porém. Quando isso daqui, ó, quando Y do ponto P é igual a essa expressão, quando Y do ponto P é igual a essa expressão, essa continha, ou melhor, essa continha veio daqui. Então eu posso colocar assim, ó. E isso daqui veio daqui. Que por sua vez veio daqui. E quando isso acontece, essa conta dá zero. A gente está voltando tudo, essa conta dá zero. Sim, porque o ponto pertence à reta. Agora, olha ali, ó. Se o ponto P estivesse, na verdade, aqui em cima, a sua coordenada y seria maior do que isso aqui, ó. Porque está acima, ó, está para cima. Então estaria aqui, seria esse o caso, que veio daqui, que por sua vez veio daqui. E esse caso é maior do que zero. Portanto, essa continha
É que, infelizmente, eu não deixei espaço. Mas eu vou fazer um jeitinho aqui. Vamos pegar um giz que eu ainda não tenho usado. Que aí vai ficar bonito. Eu vou pegar esse laranjinha aqui. Vamos lá. Ó, isso daqui, então, vai nos dar um valor que eu vou dizer que seja... Eu vou trazer aqui para baixo, tá? Vou trazer para cá. Isso vai nos dar um valor t real, um número real t, maior do que zero. E se isso aqui tudo veio daqui, e esse cara veio daqui, quer dizer o quê? Que os pontos que estão acima da reta são maiores do que zero. Os pontos que estão aqui acima têm o sinal positivo. Olha que coisa linda! E os que estão aqui abaixo? Vamos supor agora ficou fácil, né? Agora ficou fácil. Vamos supor, deixa eu pegar o amarelinho de novo. Vamos supor que esse ponto P não estivesse na reta, nem lá em cima, estivesse aqui abaixo, ó. Te pergunto, o y desse novo ponto P seria maior ou menor do que esse daqui? Seria menor. Olha a projeção. Então, o y desse novo ponto P seria menor do que isso. Seria menor do que o y desse P da reta, que está na reta. Portanto, seria menor do que k vezes x do ponto P mais q. É esse caso, o que estava faltando. Ou seja, para encontrar esse número menor, quer dizer que eu estou partindo daqui. É o x do ponto P, eu coloco aqui na continha e encontro o y do ponto P. Na verdade, aqui eu não vou encontrar porque é uma inequação, né? Não vai dar uma igualdade. Então, mas eu posso voltar. Isso daqui, ó, veio daqui. Se eu concluir que aqui é x do ponto P e y do ponto P, então, e aquilo veio daqui, quer dizer que aqui é x do ponto P e y do ponto P. Mesma coisinha que nós fizemos aqui, ó, tá? E mesmo que nós fizemos aqui. Isso daqui, por sua vez, veio daqui. Então, aqui quer dizer que inicialmente eu teoricamente escrevi logo de cara, logo de início, y do ponto P e aqui também x do ponto P, porque isso veio daqui. Agora, olha que loucura. Isso daqui vai dar um número negativo. Eu vou mudar a cor de novo, para a gente não misturar. Isso aqui tudo, eu não sei quanto que vai dar, mas eu sei que é menor que zero. Então, isso aqui vai nos dar um valor... eu usei T, eu vou usar, deixa eu ver, uma letrinha legal aqui. Vou colocar J, eu gosto de J. J é bacana. Isso vai nos dar um J menor do que zero. Vai nos dar um J negativo. Só que isso daqui, ó, negativo, veio daqui. E isso é esse caso. Então os pontos que estão abaixo da reta têm sinais negativos. Conseguimos. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita, mas cheia de graça. Então é isso, galerinha. Semiplanos, essa daqui é a ideia, tá? Aqui está a nossa explicação. Ah, mas você fez todo esse rodeio para dizer que aqui é positivo, aqui é negativo? Não é rodeio, é explicação, é demonstração, tá? Eu sempre comento que é o seguinte, se fosse para eu só te falar o que é, eu nem faria as aulas, porque o meu intuito não é esse. Você pode pegar a resposta direto por outras vias, tá? Por outros canais, muito bons também, só que com um objetivo diferente. O meu objetivo é te mostrar os porquês. E eu acredito que com alguns errinhos e alguns acertinhos eu esteja conseguindo. Vamos lá, para a gente arrematar isso aqui então. Se eu faço a continha, deu zero, o ponto pertence à reta. Se não deu zero, quer dizer que ele não pertence à reta, ele está em um dos semiplanos. Ou na parte de cima, ou na parte de baixo. Se ele estiver na parte de cima, sinal positivo. Ah, fiz a continha, deu um número, sei lá, 7. Mais 7. Tá aqui para cima. Deu menos 8. Tá aqui para baixo da reta. Imagine um problema. Verifique se os pontos A, B, C, D e E pertencem à reta ou, caso não pertençam, verifique em quais semiplanos eles estão. Você vai fazer as continhas. Ponto A deu 0. Ele pertence à reta. Ponto B deu mais 2. Ele está aqui acima. Ponto C
deu menos 3, tá aqui embaixo. Ponto D deu mais 4, tá aqui em cima, junto com o ponto B, eu acho que falei, né? Ponto, sei lá que ponto que é agora, ponto D, eu acho, não sei. Ponto D deu 0, tá na reta. Ponto E deu menos 14, tá aqui abaixo. Tá sacando? Então, 0 na reta, acima positivo, abaixo negativo. Com isso daqui, nós finalizamos a primeira parte do nosso curso de Geometria Analítica. E aí é a hora que você cai para trás. Você fala, meu Deus, 40 mil aulas e o cara fala que foi só a primeira parte. Sim, com certeza você notou que todas essas aulas estão pautadas em retas. Equação geral da reta, equação segmentária da reta, equação reduzida da reta, que é muito utilizada em funções. Aí nós falamos de bissetrizes, que são retas. Falamos de posições relativas entre as retas. Falamos de que mais? Coeficiente angular da reta. Falamos de cálculo da área do triângulo. Ah, triângulo não é reta, mas é uma figura formada por segmentos de reta. Meu Deus. Tudo é reta. Sim, na nossa primeira parte. Ah, tem distância entre ponto e reta também. Distância entre ponto e reta. E tem distância entre dois pontos. E aí não fala de reta, mas a distância entre dois pontos na geometria plana é um segmento de reta. Então, de qualquer modo, a gente sempre falou de reta na primeira parte do nosso curso. Mas geometria analítica não é só reta, tem as curvas, circunferência, elipse, parábola, vertical. Você vai ver que tem horizontal também, tá? Não é só a vertical, que a gente estuda lá no 9º ano, nas funções quadráticas. O que mais? Hipérbole. Então tem um monte de coisa ainda pra gente ver. Ah, mas e o que eu aprendi na primeira parte? Já era? Não, meu querido. Se você aprendeu, ótimo, porque isso vai ser base para toda a segunda parte. Se você não aprendeu, pega o curso desde o começo, porque eu expliquei tudo detalhadamente, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Te espero na segunda parte do curso, que vai ser muito legal também. Se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, eu te peço que inscreva. Isso é gratificante não, né? Isso é... qual que é a palavra? Isso me motiva a continuar trazendo conteúdo para você. Então pode se inscrever, se tiver dúvida, coloca aí nos comentários, eu vou te ajudar. Te espero para a segunda parte do nosso curso, quando a gente vai começar a falar de circunferência. Muito obrigado por ter estado comigo, até a próxima, tchau!